Boa noite a todos. Obrigado à casa pela oportunidade de nos reunirmos em nome de Jesus para estudar o seu Evangelho. O tema desta noite é perdão. As últimas palavras de Jesus foram: perdoai-vos, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Esta foi a recomendação que ele deixou. Partindo, lembrou-se de nós e colocou como ponto de referência o perdão. Sofrendo todas as agruras que sofreu, sobretudo vivenciando a experiência do amor, ele então nos ensina este roteiro de luz que é o perdão. Assim, pode passar o primeiro, por favor. Nós temos aqui uma fala do Livro dos Espíritos, a questão 886, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus, o nosso mestre, modelo e guia, a entendia. E a resposta é de uma objetividade única. Os Espíritos de luz informam. Primeiro, a caridade se expressa pela benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Então aqui nós temos um tripé que nos leva de fato ao amor, porque a caridade é o amor em movimento, e assim nós temos que ter que todas as três qualidades elas se somam e em conjunto elas constituem aquilo que nós temos de mais sagrado, que é o amor, ou a caridade. Pode passar, por favor. Assim, nós vamos agora a uma obra subsidiária de Emmanuel, e Francisco Cândido Xavier, Caminho, Verdade e Vida. Ele vai dizer pessoalmente para nós: o Deuteronômio, apenas um esclarecimento, é um dos 5 livros que Moisés deixou para nós. É um dos 5 livros chamado Pentateuco Mosaico, os primeiros 5 livros da Bíblia. É Gênesis, é Números, é Deuteronômio, é Êxodo e Levítico. E ele então vai dizer que nesta obra, nesse livro Deuteronômio, Moisés deixa escrito que proibira terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, que representa a segunda revelação, que nós temos 3 revelações: a primeira trazida por Moisés, a segunda por Jesus e a terceira através do Espírito de verdade, através da doutrina espírita. Entretanto, Jesus, assim como suavizara a antiga lei da justiça inflexível, a lei de olho por olho, lei de Talião, ele, com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Então ele vai dizer para nós que nós devemos o quê? Priorizar o perdão das ofensas. Enquanto Moisés, ao tempo de Moisés, porque Moisés foi líder de um povo muito rude, ainda na infância espiritual, e para aquele povo guerreiro, aquele povo onde o Deus era visto como o Senhor dos exércitos, não era a imagem de Deus, não era um Deus amoroso, não era, ao contrário, era um Deus rigoroso, um Deus punitivo. Essa é a visão de Deus ao tempo de Moisés. Então, ao tempo de Moisés havia uma lei, dente por dente, olho por olho, a lei de Talião. Ou seja, se alguém lhe fizer mal, você pode revidar. Mas Jesus vem transformar esta lei, da lei do amor. Então, naquela época, Moisés dizia que nós tínhamos que revidar o mal com o mal. E Jesus vem esclarecer, como ele disse: eu não vim revogar a lei, eu vim esclarecer a lei e dizer para nós que a verdadeira lei de justiça é a lei de perdão. Que nós devemos, se alguém nos agride numa face, nós devemos voltar a outra face para sermos agredidos. Então ele pede a nós que nós tenhamos como meta de vida exatamente o perdão. E Paulo, na sua sabedoria, vai nos chamar à reflexão dizendo que o sol não se ponha sobre o quê? O nosso ódio, o nosso ressentimento.
Então Paulo vai dizer textualmente que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. Então nós não podemos guardar o quê? O ódio, que é exatamente o quê? O antagonismo ao amor, que é exatamente o quê? O contrário do perdão. Ele pede que nós façamos aquilo que Jesus claramente nos convida. Antes de dirigir-se a Deus para orar, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. Uma sucessão de falas, de expressões, de exemplos de vida, porque Paulo foi a própria expressão do perdão. Paulo sofreu todas as agruras imagináveis. Quando ele faz a sua conversão na estrada de Damasco, ele passa a ser o quê? Perseguido, né, pelos seus irmãos de raça, que eram os judeus, que eram aqueles que detinham o poder do Sinédrio. E Paulo responde com trabalho, trabalho, trabalho. E Paulo jamais, né, se ergueu contra eles a voz, ou mesmo tomou qualquer atitude contra os seus algozes. Ao contrário, então ele foi muito além da palavra, ele foi um exemplo de perdão. E nos legou o maior exemplo do perdão através das suas obras. Paulo deixou para nós 14 cartas, que são, na verdade, o quê? Uma continuação dos evangelhos clássicos de Mateus, de Marcos, de Lucas e de Paulo, de João. E aí nós vamos ver, pode passar, por favor, que essa mensagem do perdão, ela se expressa aqui numa obra, numa existência, numa vida. Nós trouxemos um exemplo de vida. Todas essas falas que nós falamos, que nós agora, ainda há pouco, trouxemos, são mensagens, são dicas que nós recolhemos nos livros sagrados, são orientações. Aqui nós temos um exemplo prático, efetivo, de uma vida voltada para o perdão. O livro se chama Memórias de Padre Germano. Um homem que ao longo da sua existência, há cerca de 800 anos atrás, viveu aqui na Terra, mais precisamente na Espanha, e que teve uma vida toda ela voltada para a abnegação ao bem. E ele vai dar um demonstrativo do que for a sua vida, né? Olha só, encontrei-me isolado, sem família, sem amigos, sem ninguém que me quisesse. Na idade de 5 anos, contemplei o mar que gemia a meus pés, e sozinho senti-me bem. Estava num ambiente do qual necessitava, sem amparo de quem quer que fosse. Somente ao emprego da própria vontade, no sentido do bem, devo haver criado uma família dos aflitos. Ou seja, a história dele é muito simples, vamos sintetizar aqui. Ele nasce numa família absolutamente miserável, pobre, paupérrima, filho de uma mãe alcoólatra, o pai não sabia quem era. Aos 5 anos entra em casa um homem violento, alcoolizado, o expulsa de casa, ele é o pai, dizendo a ele: você já tem 5 anos, já consegue viver do seu sustento. E ele então sai de casa, sem menor condição, e vai viver à beira-mar, como aqui a história que traz. E os pescadores se apiedavam dele e o ajudavam para que ele alimentasse. Na pré-adolescência, ele vai levado até um convento das redondezas, e lá ele encontra os monges, né? E os vê lendo. Ele se encanta com aquilo, o que é aquilo? Isso aqui são livros, que são livros. Sabe, tem letras que a gente lê e compreende. Ele jamais houvera sido alfabetizado. A vida dele tinha sido muito dura. Mal conseguira sobreviver, que dirá alfabetizar-se. E aí, um gesto de piedade, havia entre tantos frades, um frei, né, um frade, um padre, que o convida a permanecer entre eles ali. Ali ele tinha refeição, ele tinha um abrigo, e ele tinha ainda um ensinamento, porque o que ele desejava era isso, o conhecimento. Ele acabou sendo envolvido por aquela ordem, né, de padres. Ali ele acaba se consagrando a Jesus através do sacerdócio. Linda a história dele. E ele vai viver entre tantos padres que o elegem para que ele pudesse chegar ao cardinalato, chegar aos pontos mais elevados da Igreja Católica, porque eles percebiam nele uma pureza de alma, um ser especial, um ser com grandes virtudes. E eles então o incessavam e o motivavam a continuar, ele sempre estudando, dedicando ao conhecimento.
mas ele tinha uma mediunidade aflorada. E àquele tempo, se você tivesse uma mediunidade, era considerado o quê? Um bruxo. E ao tempo em que ele viveu, ele seria levado ao quê? À fogueira. Por quê? Porque ele tinha uma mediunidade e aquilo afrontava as leis da igreja ao tempo em que ele viveu. Ele detém aquilo, ele contorna, ele administra essa mediunidade, até que ele deixa o convento e vai trabalhar por opção própria, trabalhar numa vila absolutamente miserável, onde ele fazia o bem diuturnamente. Era um homem voltado para as coisas do bem. Era um homem que se preocupava com aqueles que tinham uma situação muito semelhante à sua na primeira infância. Como ele houvera conhecido a dor, a fome, o sofrimento, ninguém melhor do que ele para o quê? Para tentar amenizar com os recursos que ele tinha através da sua fé. Então a fé era um motivador para aquele povo. E ali ele criou uma comunidade, uma cooperativa, uma cooperação geral entre aquelas pessoas. Ele recebia todos, era extremamente cordial com todos, extremamente generoso, e era tido como um paizão, porque as crianças o adoravam na sua maneira de ser. E ele, com a sua mediunidade, ele acabou ajudando muitas pessoas através da cura, mas a igreja o via e o perseguia profundamente pelas qualidades, pelas virtudes que ele tinha, que se opunham aos interesses maiores, porque, vejam bem, aquele homem, que tinha uma preocupação com a pureza, com a bondade, com o amor, ele confrontava com o sistema geral, que era ter uma igreja poderosa, muito rica, para que manter-se junto ao poder. Há um momento em que ele recebe a visita de uma condessa, uma mulher que ele conhecia de muitos anos, uma mulher, vamos dizer assim, que era uma socialite da época, tinha muito dinheiro, muito poder, era uma mulher de um conde, mas que era uma mulher de vida, assim, uma vida desregrada, uma mulher sem princípios, uma mulher de vários amores, uma mulher que não tinha filtro moral, vamos dizer assim, uma linguagem bem objetiva. Ela chega e diz: ó, padre, eu vim aqui e trouxe para o senhor uma escritura. Aí botou em cima da mesa: eu estou dando ao senhor um dos castelos que ela tinha, vou passar em nome do senhor. Era tudo que a igreja queria ao tempo, esse tempo era o poder, o dinheiro. E o senhor vai ser dono desse castelo, desde que o senhor consiga converter a minha filha a voltar para o convento. Por quê? Porque esta minha filha, hoje ela está pré-adolescente, quase adolescente, tem 14 anos, ela já está numa idade muito difícil de lidar com ela, e eu a coloquei no convento, porque o senhor é o meu confessor, e o senhor sabe que esta filha é filha de um relacionamento fora do casamento. Embora meu marido tenha registrado, mas ela de fato, o senhor e eu sabemos que ela é filha do pecado. E assim como tal, ela tem que permanecer no convento para que eu me exima dessa culpa. Olha que visão, né? Olha como nós evoluímos, né? Como nós encontramos. Ao tempo são 800 anos atrás, transferia-se para a filha, que era fruto de uma relação espúria, a culpa, e portanto caberia ela padecer aonde? No convento. E o padre ouve aquela história e conhecia bem a história profundamente, porque era confessor, né? E aí essa mulher falou: você pode voltar, deixa a filha aqui. Uma menina adorável, uma jovenzinha cheia de vida, que estava colocada no convento, e no convento ela não comia, ela não bebia, ela se via na clausura permanentemente, e a mãe foi avisada pela superiora: olha, se a sua filha permanecer neste convento com essa atitude, é um suicídio, ela vai perder a filha. E a mãe, preocupada, traz a filha junto com ela para que o padre fizesse com que ela professasse, era o termo que se usava à época. O padre falou assim: você vai embora, deixa a filha comigo, que eu vou resolver esse problema. Eu vou resolver esse problema. E a mãe vai embora. A mulher, próxima do rei, tinha um poder muito grande, uma mulher, aí sumiu, voltou um certo dia. Aí o padre, conversando com a jovem, o diálogo é belíssimo. Ela conta como era a clausura, como era aquela vida monástica ao tempo, né? Enfim, narrada a história. Era um sofrimento atroz, né? Eram aquelas penitências, né? E ela dizia: ó, padre, se voltar para lá, realmente eu vou deixar de comer,
emprego, morrer, por suicidar de uma forma indireta. O padre se sensibiliza com tanta vida, aquela jovem cheia de vida, ela só queria viver. Então o padre sabe que ela é filha de um marquês. Naquela época havia essa escala, né? O marquês era abaixo do rei, era o marquês. Depois do conde, né? Então, esse marquês, duque, era abaixo do rei, era o duque, e ele era duque. E o pai biológico dessa menina, no posto da confissão, ele sabia que ela era filha de um duque. Um homem muito poderoso, vivia sozinho, isolado, um homem triste, porque esse homem, olha que coisa, como é o mal, é ardiloso, né? Ele vivia muito ensimesmado, consigo mesmo, isolado no seu castelo, porque procurou essa condessa e queria ter a guarda da criança, que ele sabia que era filha dele. E ela, com medo de haver um escândalo na corte, ela diz para ele que a filha morreu e interna a filha onde? No convento. Então a filha estava no convento para que aquele pai não tivesse alcance, pai verdadeiro, pai biológico. E acima de tudo, para resgatar, se é possível imaginar isso, a culpa da mãe. E aí, ele então convence o marquês, olha, eu tenho uma notícia para você, e era uma notícia alvissareira. A sua filha, que você imagina morta, ela está comigo, na minha companhia, sob a minha tutela, mas eu preciso que você, eu vou te passar a filha, ele fica encantado com a notícia, porque tudo que ele desejava era ter essa filha de volta, mas você vai ter que sair do país, para um homem muito rico, porque essa condessa é muito poderosa. E assim articulam, e ela, um dia ele chama a condessa de volta, o marquês leva a filha, com toda a alegria que vocês podem imaginar, a filha amorosa, com aquela moça muitíssimo, e ela, cheia de vida, querendo viver, resolvido. Quando chega a condessa, o padre fala para ela, resolveu o problema. Ah, é? E ela vai voltar para o convento? Não. Foi resolvido da seguinte maneira. Conheço todo o seu passado, nebuloso, pecaminoso, e eu resolvi uma solução adequada para o caso. Eu levei ela para o pai biológico, eu sei que ela é filha do marquês, mas eu tenho ódio desse homem. Eu jamais colocarei a minha filha nas mãos dele, mas eu já fiz isso. E ela se revolta contra o pai, ameaça denunciar, ele fala, eu tenho muito mais a denunciar você, que conhecia todo o passado dela. Aí ela perguntou, aí ele toma uma atitude, olha que coisa linda, ele não só perdoou toda aqueles impropérios que ela profere contra ele e tudo mais, ele vai lá e pica aquela doação em pedacinhos. Quer dizer, um gesto grandioso. Ele não só perdoa, como abre mão de quê? De um grande patrimônio. Então, é um exemplo de desapego, é um exemplo de uma vida voltada para o bem. E essas histórias estão contidas nessa obra, Memórias do Padre Germano. E é interessante, porque nós precisamos desses bons exemplos. O mundo está cheio de bons exemplos. E as nossas visões, nós ficamos assim, com esse véu, né, nos levando a pensamentos negativos, a valorizar mais as notícias ruins, e é isso que a doutrina nos convida, a sintonizar com o bem. Toda perseguição que ele sofreu da sua ordem, ele era dos jesuítas, né, ele jamais demonstrou qualquer ódio, qualquer rancor, ou seja, contra aqueles que o perseguiam. Ao contrário, ele perdoava a todos. E é um momento interessante, porque a gente consegue estar bem perdoando o próximo, porque esse é um gesto de caridade, de bondade, esse é o verdadeiro gesto cristão, perdoar aqueles que muitas das vezes inadvertidamente nos ofendem, nos causam algum transtorno, nos causam um sofrimento. E ele tem uma história interessante. Ele é procurado uma certa noite, é uma outra história, entre tantas que tem no livro, vale a pena visitar esta obra, em que ele recebe a visita de um juiz de direito, que era muito conhecido na região, tinha todo o poder, e aí chega até ele, naquela humildade dele, lá naquela vila, né? Mas ele era muito procurado, as pessoas iam lá procurá-lo, se aconselhar, e aí esse juiz vai lá se aconselhar com ele. Pô, padre, eu vim aqui, na verdade eu vim me confessar. O senhor sabe que houve um assassinato bárbaro ali na cidade, e eu já está preso lá, aquele que se diz o assassino. E cabe a mim julgar. E ele vai a julgamento, agora brevemente, e eu terei que condená-lo. Porque ele afirma que é o assassino. E o padre diz, olha, então, né, resolvido.
É o juiz, tem que dar a sentença. Aquele indivíduo se diz assassino, né? Fechou o ciclo. Não, tá. O juiz diz. Na verdade, quem matou esse jovem fui eu. E eu estou com minha consciência que não me permite dormir. Não consigo utilizar a minha caneta para dar uma sentença contra alguém que de fato não matou, embora tenha confessado espontaneamente a morte. O padre fica intrigado com aquilo e pede para se entrevistar com o rapaz que assumira a culpa, que se dizia assassino e que já tinha assinado a culpa. Ele vai à prisão. Lá ele encontra um ser humano vencido pelo remorso. Ele diz: ó, padre, de fato, esta pessoa eu matei, mas há cerca de 10 anos eu matei uma jovem. E eu fiquei impune, porque de fato eu acabei ficando impune pela justiça dos homens. Mas eu não consigo deixar de ver essa jovem que eu assassinei todos os dias. Isso nos lembra quem? João, capítulo 8, versículo 32. Ele diz assim: todo aquele que comete o pecado se torna prisioneiro do pecado. Então, a grande prisão não é a prisão de grades, é a nossa consciência. Então, esse homem que dizia que era assassino daquela pessoa, na verdade, ele disse: ó, eu agora quero pagar por um crime que eu não cometi, uma vez que a justiça não me condenou pelo outro crime. Claro, isso aí não. Ele estava se sentindo tão culpado que ele agora assumiu um crime que ele não era cometido. E o padre então diz para o juiz: ó, ele de fato, ele falou: eu peço ao senhor sigilo. E o padre ainda pergunta para ele: se você está preso, matou aquela mulher há 10 anos, então você confessa o crime que você cometeu, e esse você não cometeu. Ele diz: eu fiz tão bem feito que não tem como eu comprovar que eu matei. Ele fez de forma tão ardilosa, né? Que não... Aí o padre então volta e fala com o juiz: ó, ele quer ser condenado. Aliás, ele já assumiu essa culpa e de fato esse é o desejo dele. O juiz o condena, ele sobe ao patíbulo e morre. Ele é condenado à forca. E o padre Germano nos diz que um ano depois o juiz é internado no manicômio, inteiramente perdeu a razão, desorientado. E por quê? Aí é que a gente percebe: aqui está a ausência do auto-perdão. Porque quando nós não conseguimos nos perdoar, esse é que é o momento mais grave da nossa existência. É quando nós nos tornamos de fato o quê? Reféns do erro que cometemos. Por isso a doutrina espírita nos traz tantas histórias ilustrativas, nos mostrando o preço que pagamos pelo erro que cometemos. Aqueles que já cometemos, aqueles erros do passado, nós não podemos, evidentemente, voltar e retificar a nossa conduta do passado. Mas a doutrina nos convida a uma reflexão trazida por Chico Xavier. O ontem já passou, hoje nos pertence. É que nós possamos hoje evitar esse tipo de atitude. Porque nós somos, de fato, os verdadeiros algozes de nós mesmos. Nós somos verdadeiros algozes das nossas sentenças individuais. Daí porque a grande lição desta noite é procurar ter uma relação de harmonia conosco mesmo, estabelecer e construir uma relação de harmonia conosco mesmo, para que nós possamos estender isso ao nosso semelhante e assim nós obtermos de fato esta paz que todos almejamos. Vamos agora com outra mensagem, ainda é desse padre. Olha que mensagem linda. Eu pensei uma fala dele no livro. Ele diz para nós que a sabedoria sem sentimento é uma fonte sem água. E para encontrar a água da vida é necessário sentir, amar e compadecer. Que na verdade, esta frase é uma síntese, uma apertada síntese da vida dele, de toda a sua existência. Olha que ele viveu muitos anos, ele morre muito velhinho. Então, ele colocou isso em prática, porque nós já estamos na fase ainda, nós nos encontramos na fase do falar, na fase, mas ainda não passamos para a fase do agir. Essa é a proposta da noite. É que nós, com o conhecimento que a doutrina nos traz, com os depoimentos que temos, histórias reais, é que nós possamos refazer o quê? A nossa atitude, o nosso comportamento. Pode passar. Olha só que lindo essa mensagem divina, de luz, é uma parceria do Chico com Emmanuel. Reconhecendo antecipadamente que a miopia espiritual das criaturas lhe desfiguraria as palavras,
o mestre reforçou a conceituação, asseverando: eu, porém, vos digo. Ele disse o seguinte: olha, no passado, muito foi dito, e eu venho rever, eu venho jogar luz sobre a verdade, eu venho vos trazer a verdade, né? Então ele diz: olha, plano inferior, então ele vai dizer: eu porém vos digo. Quer dizer, então a verdade que Jesus traz para nós. O plano inferior adota padrões de resistência, reclamando aquilo que já dissemos aqui, a exaustão essa noite: o olho por olho, dente por dente. Jesus, todavia, nos aconselha a defesa do perdão 77 vezes em cada ofensa, com a bondade diligente, transformadora e sem fim. Uma mensagem plena, perfeita. Ela é contida nesta frase. Olha quanta lição para nós. Primeiro é que, na verdade, nós resistimos muito a esta mudança, a esta transformação aos quais nós fomos destinados. Nós viemos com essa proposta de reencarnação, essa experiência terrena, exatamente para a gente o quê? Fazer essa transformação. E a partir daí nós recebemos todos os instrumentos, todas as ferramentas, entre as quais a doutrina espírita esclarecedora, essa doutrina de luz, para nos ajudar aqui, a mudar o nosso comportamento. E um deles é o quê? É o perdoar. Nós ouvimos rotineiramente, nosso convívio diário: eu perdoo, mas não esqueço. Tem isso, gente. Eu perdoo, mas enfim, aquele lá, aquela distância dele. Eu perdoo, mas perdoo parcialmente. É como se fosse, chegasse no nosso consultório mais jovem e eu dissesse: você está mais ou menos grave. Não existe mais ou menos grave. Ou está grave ou não está. Assim é o perdão. Não há o perdão incondicional. O que há de fato é um amor incondicional. Pode passar. E é interessante a gente lembrar que faltam 5 minutos, né? Nós temos aqui um exemplo contido na obra máxima de Jesus, no Novo Testamento. Está lá contido em João, capítulo 1, até o capítulo 8, versículo 1 ao 11. Esse capítulo 8 é riquíssimo, belíssimo, parece. Qual capítulo de João não é bonito, né? Qual dos livros que João escreveu que não são para nós um roteiro de luz? João escreveu o livro de João escreveu o Apocalipse, e João escreveu ainda 3 epístolas. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Uma passagem que ilustra Jesus escrevendo ao chão, e chega com uma mulher judia, que fora autuada, fora pega em adultério. Então ele pergunta, porque Moisés dizia que a mulher em adultério tinha que ser morta. Então eles colocam Jesus em xeque. Se disser que é para matar, atender a Moisés, ele estará negando essa lei de amor que ele prega. Se disser para deixá-la livre, ele estaria, na verdade, sem punir alguém que cometeu um grave erro. Aí, a partir daí, Jesus responde, né? Então, olha para aquelas pessoas que cercavam a mulher adúltera, que foram encontradas, cometendo uma falha na visão da humanidade. Uma vez que convive com uma pessoa, abraçou aquela convivência, tem que respeitar, mas não também ser punida a ponto de perder a vida. Ele apenas se dirige àqueles que acusaram. Quem nunca pecou, já tira a primeira pedra. Aí essa história nós conhecemos. A mulher sai e Jesus fala com ela: não tornes a pecar. Lembra disso? E essa história termina aí, é narrada numa obra Luz do Mundo, da autora, nossa querida Amélia Rodrigues. Uma autora a ser lida e relida permanentemente. É uma poetisa brasileira que viveu na Bahia, uma médium muito de elevada conhecimento, que fala através do Divaldo Franco de diversas obras. Estou trazendo aqui Luz do Mundo, uma obra de visita necessária. Mas um detalhe é que essa história não termina aí. E a dona Amélia Rodrigues, até essa capacidade mediúnica, ela acompanha o personagem depois do fato narrado no Evangelho. Então ela vai trazer para nós uma obra chamada Pelos Caminhos de Jesus, que lá estava aquela mulher adúltera que houvera recebido o conselho de Jesus: vá e não peques mais. Ela saiu dali, arrependida do seu erro de ter cometido o adultério, e ela vai trabalhar em nome de Jesus por um gesto de gratidão. E ela vai aprender numa estrada de Tiro, Tiro é uma localidade próxima de Jerusalém, lá na Palestina. Lá naquela época de Jesus, não tinha SUSI, não tinha LOAS,
não tinha assistência social. As pessoas pobres, miseráveis, naquela época tinha uma doença, hanseníase, engraçado, e assim, todos aqueles que precisavam, doentes, enfermos, peregrinos, andarilhos, eles eram acolhidos em casas de amor, especialmente por as casas do caminho, que nós chamávamos casas do caminho, aquelas casas onde os seguidores de Jesus acolhiam os sofridos. Lá em Tiro tinha uma mulher, que tinha uma casa que ela cuidava, daqueles que passavam por lá. Até que uma tardezinha, escurecendo, anoitecendo, chega um indivíduo carregado, cheio de feridas no corpo, e ele é trazido, já não enxergava, porque as feridas haviam alcançado a sua visão, e ele chega ali, aquele desespero, cheio de dor, carregado por alguém, e outras pessoas que o carregavam, e deixaram lá para que ela cuidasse dele. E ela então traz para ele um caldo reconfortante. Dona Amélia contando isso, poeticamente, merece ser lido. E ela então o envolve com aquela caridade. Ela vai banhá-lo, ele cheio de feridas, possivelmente da Hansen, né, mal de Hansen, né? De fato, era sífilis, porque ele era dado, né? Ele era dado a conquistas, né? Então, ele tinha a sífilis, uma doença muito parecida na fase terciária, a fase quaternária com a Hansen. E ele fala com ela, olha, eu estou aqui, meu desejo, mas você é de onde e tal? Eu estou peregrinando pelo mundo, a doença avançou muito, agora não consigo nem andar, eu vivo da caridade alheia, e eu vivo preso a uma culpa, a um remorso, porque um dia a minha mulher que eu tanto amei, que eu adoraria reencontrar, eu a encontrei com outro do meu lado. E eu puni essa mulher severamente, ela foi levada à praça pública, ela foi execrada, e o meu desejo, antes de morrer, é reencontrar. E ela então, ela se banha de lágrimas, porque ela está vendo ali a presença de quem? Do próprio esposo, que, né, vencido pela culpa, pelo sentimento de remorso, né? Então ela pode, vivamente, ela pode, de maneira explícita, perdoar aquele ex-esposo, e vai cuidar dele nos seus dias finais. E essa história é bonita, porque ela conta o quê? O pós-fato, né? O pós-fato ocorrido e registrado no Evangelho. Essas obras de Amélia Rodrigues são todas assim. Tem várias obras, né? E essa é uma delas. Aí, interessantemente, uma outra obra de Amélia Rodrigues, a gente se pergunta assim, aqui está o esposo, e onde está o Ricardão? O sedutor, o bonitão, que desagregou aquela família, que foi o pivô daquela infelicidade. Onde é que ele anda? Onde é que ele está? Dona Amélia Rodrigues o localiza para nós. Numa obra chamada Trigo de Deus. Um livro fininho, você lê, adora, é fininho, fácil de ler. Nesta obra, Trigo de Deus, ela nos conta que Pedro, na estrada de Jope, ele estava numa casa do caminho, repito, eram albergues criados pelos cristãos para recolher teto, não tinham família, estavam doentes, enfermos. E chega lá um jovem, que Pedro conhecia desde a juventude. E ele então procura o Pedro, e pede ao Pedro que o ouvisse, porque de fato ele se sentia vencido pela culpa. E que se ele obtivesse o perdão de Pedro, ele se libertaria desta culpa. E Pedro vai ouvi-lo, como se Pedro não lembrasse do fato, né? Ele vai dizer ao Pedro, eu sou aquele que um dia infelicitei aquela mulher. E agora estou aqui, né? Vencido pela doença, pela culpa. Ele acaba, uma história bonita, que acaba Pedro acolhendo naquele ambiente e ele se torna o quê? Um divulgador da doutrina de Jesus. Então, são histórias bonitas, porque mostrando para nós que a misericórdia de Deus, ela está sempre ao nosso lado. Por maiores que sejam os nossos erros, Deus sempre se apieda de nós. Ou seja, numa palavra bem objetiva, Deus nos perdoa e nos oferece a oportunidade da redenção. E é isso que a doutrina nos mostra. Quando nós reencarnamos, nós estamos reencarnando com esse objetivo, com esta vocação, nos tornarmos hoje melhores do que ontem. Então eu sempre trago o nome de livros, porque a gente precisa do conhecimento. Kardec dizia que o princípio da doutrina é amai-vos e instruí-vos. Pode passar o próximo. E aqui nós vamos trazer uma lembrança mais viva, vamos dar um salto na história, vamos sair do tempo de Cristo e vamos falar da história contemporânea.
vamos homenagear o Mahatma Gandhi, que é o pai da paz pela não violência. O que ele dizia para nós? Olha só, a respeito do perdão. O fraco jamais perdoa. O perdão é uma virtude dos fortes. Então, quando nós tivermos a capacidade de fato de perdoar, nós podemos nos sentir o quê? Fortalecidos pela bondade de Deus. Então, o exercício do perdão nos fortalece o quê? A alma, nos fortalece o espírito. E a proposta dessa noite. Pode passar, por favor. Ainda dentro dessa fala, nós temos aqui um carinho muito grande por Benjamin Franklin. Muitos conhecem o Benjamin Franklin, que foi o criador, o idealizador do Para-Raio, lembra? Benjamin Franklin foi um homem de grande conhecimento, foi um autor de obras, foi um grande escritor, foi um grande pensador. Ele é dele, grande parte da Constituição Americana. Ele foi convidado a escrever a Constituição Americana. E ele é um homem muito inteligente. Então ele dizia, e é oportuno para nós, quais eram os maiores desafios do ser humano. As coisas mais difíceis para nós. Olha só, guardar um segredo. A todos nós, homens e mulheres. Tá bom que te digo que ele era bem claro. Perdoar uma ofensa. Olha aqui. Perdoar uma ofensa. Nós somos ainda cheios de melindres. Qualquer coisa nos ofende, nos magoa, nos irrita. E aproveitar o tempo, que é o grande patrimônio que nós temos. É o tempo. Né? É o tempo. Esse é o grande bem que nós temos. E é o tempo presente. Pode passar o próximo. E aqui, nós queremos trazer aqui uma frase de um grande pensador francês. Nós trazemos esses nomes porque essas pessoas têm uma qualidade. Eles são pensadores. Eles são educadores. Eles são... E nós às vezes subestimamos. Ah, fulano é poeta. Quanta beleza nas poesias, o conteúdo das poesias. Porque os poetas, os escritores, escrevem com a alma. Então é preciso que a gente saia desse comodismo de achar essas pessoas, de subestimar essas pessoas. Quando eu olhei de Balzac, nós conhecemos a fulano de tal balzaquiana, tinha mais de 30 anos, lembra disso? Não? Porque as personagens de Balzac, todas tinham mais de 30 anos, aí essa expressão. Mas grandioso, um grande autor francês. Ele dizia o quê? O coração das mães é um abismo profundo, no qual se encontra sempre o perdão. E eu vou pedir licença, que o Pedro Paulo e o Hugo Patini já levantou uma placa, já levantou outra placa, já terminou meu tempo. Mas eu tenho que trazer uma história. Eu não posso ir embora sem contar uma história recolhida numa obra. Eu não citei obra nenhuma, então essa agora você guarda. A obra se chama, não é trocadilho não, a obra se chama Deus Aguarda. Não é trocadilho, Deus Aguarda. Uma obra, eu não sei se já trouxe essa história, aqui na casa, ela se passa, Meimei, que é a autora do livro, Meimei é um grande espírito luminar que viveu muito próximo de Chico Xavier. E Meimei traz essa história real, ocorrida no plano espiritual. Olha só que coisa interessante. Um jovem assassina a própria mãe, mata a mãe. Matricida, mata a própria mãe, para quê? Para roubar o seu dinheiro e as suas joias para pagar o seu vício. E aí, o tempo passa, rola o tempo, um dia ele chega ao plano espiritual. Ele houvera cometido diversos crimes, era um criminoso contumaz. Este matar a mãe foi um entre tantas outras que ele cometeu. E lá no plano espiritual estavam quem? Os seus adversários, a quem ele ferira, magoara, usurpara e felicitara aqui na terra. E aí, em certo momento, ele é chamado a um julgamento, no plano espiritual, o julgamento da sua consciência. Lá está um mentor dirigindo um julgamento e, de repente, todos queriam que ele voltasse nas piores condições. Ou seja, que ele retornasse, que ele reencarnasse, mas trazendo todo tipo de sofrimento que ele houvera. E aí, veja bem, vou lembrar aqui, de uma forma muito clara, uma frasezinha de Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Aquilo que plantares, colherás. Então, nós estamos aqui, nós não estamos aqui assistindo um estudo, né, disputando desse ambiente de luz, de paz, não. Nós estamos semeando a cada instante da nossa existência. Então, ele semeou a cisânia, a discórdia, o sofrimento. No plano espiritual, lá estavam quem? Os seus adversários, querendo o pior para ele. De repente entra naquela sala uma mulher aureolada de luz, cheia de luz, e fala assim: olha, eu venho aqui em defesa desse jovem assassino.
Porque tem uma mulher na terra, ele deu a ela muita alegria, deu a ela muitos sonhos, e ela pediu que eu trouxesse aqui e fizesse essa defesa dele. O mentor disse, olha, infelizmente, a defesa está registrada, mas aquilo que plantarmos nós vamos colher. Ele vai voltar, ele vai reencarnar na terra e vai passar por uma experiência muito dolorosa na terra. Ele vai nascer com o corpo inteiramente deformado e com a mente obtusa, ou seja, ele vai nascer um ser, o quê? Amorfo, exigindo muitos cuidados, um ser, um grande sofrimento, porque o era causado o sofrimento. E existe uma lei, a lei de causa e efeito, né? Então, ação e reação. Fez o mal, agora retorna para eximir-se desses erros. E aí essa senhorinha, aureolada de luz, fala assim, mas eu também trago da parte desta mulher, que se encontra no plano espiritual, que ela quer reencarnar para ter este jovem como filho. E aí é uma surpresa geral. Qual mãe se proporia, qual mulher se proporia a receber um filho com tantas deformidades, com tantas necessidades especiais, né? Um ser que precisaria de cuidados de manhã, de tarde, de noite. E pergunta, o mentor pergunta, mas quem é essa mulher que quer ser mãe dele na Terra, agora na próxima encarnação? E ela responde, é a mãe que foi assassinada por ele. Isso vem atestar o que diz o nosso André de Balzac. Não existe nada maior do que o perdão de mãe. A mãe, como dizia na minha infância, é para 100 filhos. Lembra disso? E 100 filhos não tem amor. Mas a grande virtude das mães é exatamente o quê? O perdão. Entre tantos exemplos, né, que nós recolhemos na maternidade, um deles é a mãe. Então aquela mulher que houvera sofrido com aquele jovem, que houvera morrido sobre a sua sanha, ela agora se propõe a voltar por amor a esse jovem. Não há gesto maior de perdão do que esse. Que Jesus nos abençoe.